Tá. Eu inclusive gravei vários vídeos quando você estava de férias. Teve uma semana que eu e o Caio trabalhava nas alterações. Aí eu gravava um vídeo e mandava para ele. Eu até ontem à noite cheguei a gravar um vídeo para mandar para vocês para ver se fechava o conceito. Mas eu achei que o conceito está muito crítico e a gente precisava trabalhar, discutir ele ali, porque é bem estrutural mesmo, tá? A questão, tá? Outra, além desse padrão de gravar, a gente precisa ter um padrão de ter uma reunião semanal sobre o projeto e ter o link da reunião padrão lá, porque assim a gente, sempre que marcar uma reunião, já tem ali, sempre tem o link padrão da reunião, entendeu? Tá? Depois a gente discute aí qual que é o dia que a gente vai ter a reunião semanal do nosso projeto, fechou? Fechou. Tá, eu vou apresentar minha tela aqui e parece que eu cheguei num conceito bem claro da ferramenta, que consiste no seguinte: quando a gente trabalha aqui esses gráficos, ó, deixa eu mostrar dois pontos que eu trabalhei, né, de ontem para hoje, dois ou três pontos. Aqui eu criei o gráfico, né, já conectado com o negócio. E aqui eu tenho quais são as consultas que eu passei, né? Lucro bruto total, número de pedidos no período passado, número do pedido atual. Eu tive que ordenar qual que eu queria. Por exemplo, eu queria um do lado do outro aqui. Eu queria a ordem do passado para o atual. Essa inversão que eu fiz depois foi só um teste, né? Então eu posso vir aqui, ó, e eu já coloco qual que é a ordem. Então, por exemplo, eu quero inverter o passado primeiro e depois o atual. Se eu colocar aqui, ó, e gravar, ele já faz o... Depois a gente ajusta para ter um link ali do simular. Então ele já inverte, ó. Entendeu? Consegui, tá? E aí, Caio, acho que mata aquele assunto de não precisar ter a chave. Realmente precisa ter um ordenar ali para esse caso, e a gente passa esse conceito também lá para aquele totalizador, que é o totalizador que eu falo, esse cara aqui, Nazão, esse cara aqui, tá? Fechou? Isso foi de ontem para hoje, né? Essa alteração. Deixa eu pegar aqui a alteração que eu fiz aqui. Tá, então vamos lá. Uma alteração estrutural que teve é que não estava claro, essas são as funções de agregação, e não estava claro, tudo estava só totalizador. E tinha um lá que era o contador, que fazia um count. Se alguém pedisse o mínimo ou o máximo, não tinha. Então o que, que eu fiz aqui, pessoal? Quando você chegar e criar uma consulta, você já diz se você quer o máximo. A gente pode depois ordenar isso aqui, tá? Mas tipo assim, soma, contagem, média, mínimo e máximo. Entenderam? Tá, isso aí tranquilo. Esse já ainda não é o agregador, certo? Ele não é o agregador ainda. Esse aqui só são as funções aqui, ó. Então isso aqui eu estou mostrando para vocês. Foi até aqui eu me senti confortável de fazer essa alteração, porque aqui, ó, tá totalizador e todos estavam somando, e tinha uma coluna que era para contar, e a média eu aplicava aqui. Então, na verdade, você vai escolher a coluna e o que você quer fazer nela. Entendeu? Então ficou misturado o que é soma com contagem aqui e tudo mais. Tá. Aí, deixa eu ver aqui, ó, separar o agregador. Aqui começa... Aqui a ordem na consulta que eu coloquei, né? AVG. Aqui começa a treta, pessoal, ó. Eu separei o agregador tipo e período. O que que acontece? Quando a gente está falando de agregador, a gente está falando aqui em cima, porque todas as consultas têm que ter o mesmo agregador. O que que eu quero dizer com agregador? Se eu agregar... Se eu agregar isso aqui por tempo, por mais que eu escolha o lucro atual, o lucro do período passado, eu tenho que usar o mesmo critério de agregação. Por critério de agregação, seria o seguinte: ou eu vou agregar por dia, ou eu vou agregar por semana, ou eu vou agregar por mês. Então, imagina que eu criei um gráfico aqui anual. Eu precisaria usar o mesmo critério de agregação. Eu coloquei
se colocou por mês, eu tenho que comparar o mês, o mês, o mês do ano passado, eu tenho que comparar um mês com um mês. Eu não posso comparar um mês com uma semana ou um mês com um dia. Perfeito ou não? Então, logo, quando eu coloco aqui, é no item que eu digo qual que é o agregador, onde eu vou colocar ele para agregar por dia, por mês ou por semana. Ou aí vai entrar, ó, antes o agregador estava dia, mês e ano junto com o tipo. E na verdade eu estou misturando uma agregação por data com uma agregação por tipo. Aqui que começou a entrar a alteração estrutural. Para você estar claro que quando eu agrego, ainda que seja período atual e período passado, eu tenho que agregar coisas semelhantes para eu comparar. Então, se eu tenho este mês e o mês passado, eu quero agregar dia, eu vou comparar o dia 1 deste mês com o dia 1 do mês passado e por aí vai. Essa parte está tranquila para vocês, pessoal? Tá. Sem nenhuma dúvida mesmo? Para prosseguir? Tá. Então, o que acontece aqui? Ó? A alteração estrutural começou aqui, onde eu tinha que criar dois tipos de agregador, e faz sentido. Ou eu agrego por período, ou eu uso outro critério de agregação. Esse conceito aqui começou a ser difícil, a ser retrabalhado, quando apareceu esse gráfico aqui, ó. Opa, eu vou pegar aqui, eu acho que, não sei se ele é o 3. Não, só um minuto, que esse negócio aqui, ou é o 2. A gente vai falar sobre isso aqui também, dos modelos, tá? Tá, é o 2. Tá, agora vem a mudança estrutural, pessoal. Se você observar, ele está fazendo o que o pessoal, eu já ouviu falar de query 3D. Talvez a gente possa confirmar esse conceito e trabalhar mais ele. O que é uma query 3D? Ele está vendo primeiro este valor. Este valor, vocês concordam comigo que o cara pode querer o vendedor que mais faturou ou o vendedor que mais teve um markup melhor? São dois conceitos diferentes, porém eles poderiam um ser substituído pelo outro aqui? Tá. Depois de, então esse é um valor. Você vai usar faturamento, você vai usar lucro bruto, você vai usar lucro líquido, você vai usar markup. O segundo é aquele agregou por período, se você olhar. E o terceiro é que ele agregou também por vendedor. Então quando a gente tem, quando eu tinha ali o agregador misturado tudo, eu só tinha uma coluna agregador, eu não conseguiria fazer esse gráfico, porque eu estava misturando o agregador por data com o agregador tipo, que poderia ser vendedor, forma de pagamento, integrações, categoria de pedido. Fechou esse conceito que eu tive que separar, pessoal? Fechou. Só para ter certeza que eu entendi, tá? Ah. Então eu tenho aqui na horizontal o dia Isso. atual, certo? Aqui você pode colocar mês atual, mês passado, mas o importante é que na horizontal nós estamos agregando tempo. Período. Acho que período é a melhor palavra, tá? Beleza. Então aqui na horizontal eu estou com o dia. Na vertical eu estou com os vendedores em uma coluna só. Isso. No caso é o dia 11 ali de janeiro. Isso. Aí entra o agregador. Então eu falo assim, ó, pega todos os vendedores. Isso. Traz os valores da venda de cada um no dia 11. Isso. Isso. Beleza. Então eu vi o dia, o vendedor, o que faz essa query 3D que você falou, então ela ser o dia, o vendedor e o valor de filtro, né? Isso. Isso. Beleza. Isso. Sendo que poderia não ser vendedor, poderia ser, por exemplo, Meli, Shopee, que entre aspas não deixa de ser um vendedor, vamos dizer assim, né? Tá. Fechou. Tá. Fechou. Então agora nós vamos refazer a nossa visão. Eu não programei isso. A gente vai refazer a nossa visão toda do projeto com base nesses três critérios. Sendo que alguns gráficos não têm esse critério. Ele pode ser só dois valores ou um valor.
e a gente vai remodelar e rever todo o projeto em 1D, 2D e 3D. Fechou ou não? Fechou. Tá. Então eu vou criar aqui uma anotação da nossa reunião, porque vão ter alterações para ser feitas. Então, primeira coisa que eu acho que é normal esse tipo de erro, e o que acontece? Tudo eu estava chamando de totalizador. Então, quando chega aqui, ó, e eu venho aqui, eu quero totalizar pelo total, pelo lucro líquido, mas meio que tudo está virando totalizador. Quando eu vi que eu estava chamando um monte de coisa de totalizador, ia confundir o cliente. Para mim, aqui faz mais sentido ser o campo coluna ou algum outro nome. Faz sentido para vocês ou não? Faz mais ou menos. Tá, então eu vou colocar aqui, ó, como uma interrogação. Totalizador, mudar nome, coluna. Ontem à noite eu não conseguia dormir. Vocês já viram esse meme? Acho que vocês estão vendo o meu vídeo. Tem um meme que o cara faz assim, ó. Então, eu tava assim ontem à noite e não conseguia dormir. Então, vamos lá. Então, tudo bem. Então, totalizador, mudar o nome para coluna. Tá. Talvez faça mais sentido à medida que a gente avança, tudo bem? Tá. Agora, aqui também nós estamos chamando de totalizador. Cadê o projeto? A gente está chamando o modelo aqui, o layout, de totalizador, ó. Então, aí quando eu fui falar de gráfico, eu vou substituir, pessoal. Ó, eu vou substituir. Vocês estão vendo que aqui eu estou tendo um gráfico que é 3D. Esse é o único dashboard 3D, tá? Vocês vão ver que ele é o único. Se eu colocar, por exemplo, um de pizza, a partir do 5 já seria um totalizador. Esse cara aqui é um D, ou é um totalizador. Ele só tem o total de cada cara, ó. Deu para entender? Sim. Tá. Pode falar. Eu pensei, uma forma de explicar, que eu também fiquei pensando nessa questão do gráfico ali, né? Eu imaginei no momento, era tipo assim, a unidade de medida. Então, sei lá, você quer fazer um gráfico que é relação de faturamento por vendedor. Então ele vai agrupar por vendedor, né? Só que qual que vai ser a unidade de medida desse cara? Vai ser o total, que aí é o faturamento, entendeu? Eu quero fazer, sei lá, um outro gráfico de quantidade de pedidos por vendedor. Qual que é a unidade de medida desse gráfico, né? Que é a unidade de pedidos. Então seria um count, né? Tá, deixa eu explicar aqui, ó. Vamos voltar para o primeiro gráfico, tá? Para a gente trabalhar esse conceito. O que o Caio está falando é interessante e a gente não pode se perder, e meio que ele já está ajustado dentro do que eu estou propondo aqui. Você está vendo que esse cara aqui, ele é lucro bruto e lucro total, mas ele também tem o número de pedidos do período passado e número de pedidos atual. Então, o que acontece? Aqui é um gráfico 2D. Eu tenho o período e tenho ali o valor. Tá. Então, se eu quiser colocar mais um terceiro valor aqui, ó como que seria, ó. Venho aqui, coloco exemplo de valor, vou colocar o apelido, é outra coisa, esquece, a chave provavelmente vai sair, provavelmente. Vou colocar no mês atual, exemplo de valor, mês atual. Aí eu vou pegar pedido e agora vem aqui, ó, além do critério período, que é o agregador que já está lá, quando eu agrego por período, eu não consigo mais mudar um outro agregador, tipo, uma coluna é mês, outra coluna é semana. Por isso que ele já está lá no item. Aqui nesse totalizador, se eu quiser somar o código, eu quero saber quantos pedidos tiveram, eu faço uma contagem pelo código. Entendi. Se eu quiser somar, comparar lucro líquido com lucro bruto, é só fazer uma soma. Quero saber o valor do maior pedido no dia,
Vou pegar total. Falei muito alto agora? Acho que eu tô. Não, tá de boa. Máximo. Qual que é o. Entendi, entendi. É esse cara que eu estaria chamando de unidade de medida, né? É a unidade que você vai medir cada cara agrupado. Tá. No caso, eu chamaria como coluna e função. É coluna e função. Você faz o jogo que você quiser aqui, ó. Eu quero saber qual é o valor, o pedido mínimo. Sim, entendi. Tá. Então, com esses dois, eu consigo produzir esse qualquer valor que eu tenho aqui, pelo que eu entendi, eu consigo produzir, ó. Qualquer valor. Bastou a coluna estar ali no pedido, eu aplico qualquer função. Mínimo, máximo, soma, contador. É 4 mesmo, pessoal? Mínimo, máximo, soma e contador? Média. Mínimo, máximo, soma, contador, média. Eu posso ter isso, a média de... Ó, quero fazer a média de ticket. Quero fazer a média de ticket. Tá aqui, ó. Ó, o cara chega pra mim e fala assim, Ale, eu quero o número de tickets numa coluna e a média de tickets na outra. Pronto, você já criou 2 ali e acabou. Mas aí a vertical, ela não representa uma única unidade, né? Ela Não. faz duas. Número, quantidade e reais, né? Isso, aqui na vertical, você pode colocar quantas colunas você quiser. Todas elas vão agregar pelo mesmo critério, que neste caso foi escolhido o dia. Poderia ser mês, poderia ser semana, né? Fechou? Então eu posso ter aqui, por exemplo, ó, esquece semana passada e mês atual, só para a gente focar no valor. Eu posso ter número de tickets, média de ticket, média do lucro do ticket, valor do menor ticket, valor do maior ticket, e ele tudo replicando aqui. Quando eu olho para isso, eu acho meio impressionante. Caramba, mano, o conceito de gráfico que a gente criou, o cara consegue fazer qualquer coisa. Tá. Sendo sincero, eu não lembro de ter visto um gráfico chegar nesse nível de informação, entendeu? Porque geralmente o cara só falando da coluna, né? De modo que você falou, ele escolhe só uma informação de coluna e abraço. Isso. A vertical é sempre uma única unidade, né? Uma informação. Uma única unidade de valor, né? Tem 2, 3, quando o cara quiser. Cara, por isso que eu tô falando. Quando a gente começar a divulgar isso aqui, aí que a gente vai começar a fazer vídeo atrás de vídeo. Aí que a gente vai ter que se estruturar para trabalhar os clientes. E acho que isso aqui vai ser uma ferramenta muito forte do NAS chegar ali, porque tá muito fácil criar o gráfico do cara. Você chega, faz o que o cara quiser e você ganha o cara. Pronto, já vai fechar. Um parênteses aqui, tá? Caio, dá para colocar link, uma ação nesse cara? Eu acho que dá. Sim. Se não der, a gente tem que fazer tipo um rodapé ou tipo um modalzinho que você clica, ó. Você clica aqui e abre. Aí a gente clica aqui e aí a gente vai conseguir abrir um analítico desse valor, entendeu? Entendi, tá. Porque é só passar o ID da consulta. Isso. Só que esse relatório é criado pela própria ferramenta de BI, entendeu? Vai. Nas, o projeto tá muito robusto, cara. Acho que a gente já falou antes, né, Caio? Sim. É que aqui, na verdade, você tá mandando. Você poderia mandar o ID da consulta, ó. Porque esse cara, ele é uma consulta. Então, se você. Aí você manda o ID da consulta e mais a data. Acabou, mano. Foi o negócio, entendeu? Tá. Então vamos lá. Fechamos esse cara. Tá. O conceito de aplicar o valor aqui. Tá tudo bem, pessoal? Tá de boa. Tá. Então agora eu vou começar a rever todo o projeto. Preparem suas mentes, tudo bem? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, vocês viram que aqui eu também chamei de ficou totalizador. E o gráfico, quando eu cheguei, eu falei assim, que nome que eu dou para esse gráfico aqui, ó? Aí eu falei para mim mesmo, totalizador. Putz, mano, vai ter totalizador, o painelzinho aqui,
vai ter o totalizador, a coluna, vai ter o gráfico totalizador, e não deixa de estar certo isso aqui. Quer ver? Ó, esse aqui é o 5, deixa eu ver o 4. Ó, esse cara, ele é um totalizador, ele é na verdade uma query 1D. Entenderam o que eu estou falando com uma query 1D? Por quê? Porque eu só estou agrupando o Mercado Livre, escolho um único conceito e eu não consigo ter não consigo nem ter 2, 3, 4 consultas. Eu só consigo ter uma consulta só. Tá. E eu chamaria esse cara de totalizador. Quando eu vi que a gente teria uma terceira coisa chamada totalizador, eu falei assim, cara, deu ruim. Deu ruim. Tá. Então aqui é a primeira coisa que eu perguntaria. Mudar o nome totalizador para coluna? Segunda coisa. Olha como eu já estou revendo tudo. Segunda coisa. O Nascimento me mandou para a equipe ontem, para o nosso grupo, esses gráficos aqui que eu achei maravilhoso. E eu não sei se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo aqui o gráfico? Tá. O que eu acho? Cara, isso aqui vai ser extremamente fácil de fazer no nosso BI. Porque aqui, na verdade, são 3 colunas, onde você pode colocar 20% essa, 20% essa, 60% essa. Esse daqui vai ser um gráfico 2D, entendeu? E aqui são esses que nós chamamos de totalizadores. E aí eu acho que a gente tem que arrumar esse nome. Como é que eu chamaria este cara aqui? De banner ou painel? Os dois eu ficaria com banner, mas eu não sei se banner ainda seria... Eu também não sei. É por isso que a gente está fazendo essa reunião, entendeu? Porque assim a gente vai ficar trocando e a gente precisa acertar o conceito. Então, por exemplo, totalizador, o layout totalizador deve se chamar... O que? Eu chamaria... Eu fiquei no início com banner, depois eu pensei em painel, tá? Mas aí, quando o Nas me mandou isso aqui ontem, eu pensei no seguinte, ó. Este cara, esse painel ou banner, ele é um auxiliar do gráfico aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Coisas que você quer destaque desse gráfico, você coloca aqui no banner, ó. Tá? Então, fechou? Sim, só que eu não sei se isso vai ser um caso em todos os um padrão em todos os dashboards. Não, na verdade cada um lança do jeito que quiser, Nas. O importante é a gente ter o conceito fácil em que a gente possa explicar para o cliente, ó. Tá vendo esse modelo aqui de dashboard? Esse cara está usando esse cara como auxiliar para esse. Outro escolheu um gráfico inteiro aqui. Este gráfico, ó, imagina que ele está usando 100%. E embaixo está uma série de banners para auxiliar. De alguma forma, é que eu posso não ter esse conceito de um auxiliar o outro e realmente começar uma outra informação aqui. Mas parece ser muito bacana você fazer uma dobradinha entre os dois, onde você coloca uma visão geral e você coloca pontos que você quer destacar nisso daqui, entendeu? Tá. Este cara aqui seria um banner com... aqui, pessoal, a gente teria que ter... a gente não consegue dividir uma linha ao meio, ó. No nosso projeto, eu só consigo ter como se tudo isso aqui fosse uma linha só. Fechou ou não? Fechou. Hoje é desse jeito. Eu acho que não... Isso, assim... Eu tenho tudo isso aqui para ele é uma única linha. Eu não consigo fazer uma linha aplicar uma subdivisão aqui dentro, tá? Como que eu faria, tá? E eu acho que não precisa ter essa divisão. Eu teria um banner um pouco maior aqui, onde eu tenho uma informação. Aqui é um banner e aqui é outro banner. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho um modelo de banner com 6 resultados, 2 destaques e 2 auxiliares ali, entendeu? E eu iria criando esses banners maiores para fazer. Se eu tivesse que fazer isso com outro cara, eu faria o seguinte, ó, pega esse cara, coloca 100% aqui e você coloca 4 banners embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, ou em cima.
Então, nessa minha lógica de aplicar este cara ser um auxiliar desse, eu estaria sempre começando pelo gráfico. Mas isso é um estilo, é o que o cara quer ter, entendeu? E pra gente é só... Oi? É só inverter a linha só, se for tiver que fazer essa mudança. Pode falar, Nas. Eu dei uma olhada na internet, o pessoal chama isso aí de cartão. O que tá com Cara, muito bom esse nome, velho. cartão. Gostei tanto do nome que acho que dá pra gente Já usaram. fechar nele. O que você acha, Caio? Eu achei legal também, achei legal. Cartão, muito bom. Ah, Eu também caí no conceito que você falou desse cara. Hoje realmente é por linha, tá? A gente poderia pensar em conseguir ter essa estrutura aí. Você falou, mas eu também, como segunda possibilidade, eu também pensei exatamente igual a você. Então, tá vendo que são 4 cards? Já vou chamar de cartão. isso. Que bom que a gente achou o nome aí. 4 cards, certo? 4 cartões. Então você vai ter um modelo que ele é um cartão e você vai ter um modelo de, sei lá, cartão 4 cartões, entendeu? Que daí ele é um agrupado de 4 cartões, entendeu? Pode ser também. Só vai dando várias informações ali. Tá. Pessoal, eu acho que esse nome aqui fechou, ó. Tô colocando até número 1 para alteração já, tá? O da coluna também não faz sentido para mim se chamar totalizador. Agora, faz sentido ser o nome coluna? Faz sentido ser o nome valor? Pode, entendeu? Achei que... Barra, né? Oi? Chamando de barra. Aí tem barra vertical e barra horizontal. Não. Aquela- Mas não, Nas. Ó, aqui pra gente acertar o conceito. Eu posso tanto ter uma barra vertical ou horizontal com valores diferentes. O valor que eu atribuo aqui, pode ser... Você concorda comigo que no Mercado Livre, Shopee, Vetex aqui, eu posso estar utilizando o total do pedido ou o lucro do pedido aqui? Perfeito. Então, o que eu estou falando não depende da barra ser vertical ou horizontal. Eu estou me referindo ao valor que eu atribuo aqui. A informação que você está totalizando, entendeu? Isso. Na verdade, qual é o real do... Olha o termo que o Caio usou, a informação que está totalizando. Mas se você parar para pensar, tudo é totalizado no BI, absolutamente tudo. Então a gente usar totalizador para tudo vai virar uma bagunça. É difícil realmente achar o nome. Esse do totalizador que a gente estava usando para card, eu achei perfeito, entendeu? Então essa é a informação. Poderia ser chamado também informação. Onde que está a informação, Nas? Imagina que eu tenho aqui a minha consulta e esse cara que está sendo chamado de totalizador, na verdade, é a informação, sendo que a gente tem que aplicar aqui, ó, ao invés de ter média aqui, teria a função. A função, nesse caso, ele está contando, tá? Pelo pedido ID. Aqui é lucro. Então, se você olhar, ó, lucro e a função que eu estou utilizando. Então, essa aqui é a informação, e isso aqui não é nem totalizador. Eu posso estar fazendo um máximo, posso estar fazendo um mínimo, posso estar fazendo uma média, e posso estar simplesmente contando. Se o camarada chegar para mim e falar assim, ó, Ale, eu preciso saber quantos pedidos teve frete maior que 0. Eu teria que ter uma outra opção aqui, valor maior que 0, para o meu contador. Eu faria aqui contador, frete, maior que 0, sim. Pronto. Criei para o cara, entendeu? Talvez não faça sentido neste momento para a gente o valor. Mas em algum momento um cara vai pedir para a gente, Ale, preciso saber quantos não sei o que. Quantos pedidos tiveram desconto? Entendeu? Teria que colocar aqui, ó. E o cara quer saber o número de pedidos. Coloco aqui valor de desconto, contagem, maior que 0, entendeu? Tá. Aqui, ao invés de ser maior que 0, na verdade poderia ser um valor maior do que X. Então, quais são os pedidos que tiveram desconto maior que R$10? Fechou, né, pessoal? Tá. Então, eu não sei qual que é o nome que a gente usa aqui. Porém, a única coisa que eu tô pensando, a última coisa que eu tô tentando é não usar o termo totalizador, porque na verdade tudo é um totalizador dentro do projeto, né? Ou tudo se destina a ser um totalizador, tá? Então, não sei ainda o nome, tá? Não sei se a gente coloca informação, né, ó, totalizador, mudar o nome para coluna barra informação. Não sei ainda, tá, pessoal? Tá?
Tá. Agora eu posso continuar evoluindo? Eu tô refazendo toda a leitura do projeto, tá? Ok. Tá. Então vamos lá. Cara, isso eu vou tomar muito cuidado para vocês não se perderem e começar evoluindo. O modo mais básico de todos, absolutamente de todos, ele é o cartão. Por que ele é o cartão? Porque eu tenho apenas o valor 1 para 1 consulta barra valor. Por isso que a gente no início chamou de totalizador, porque esse card aqui, ele só exibe somas no final, tá? Então, o totalizador, o card, ele só exibe um total. Portanto, se ele só exibe um total, pessoal, quando eu selecionar aqui card, eu vou selecionar card, ele não pode exibir nenhum tipo de agregador, porque ele não suporta agregadores. Perfeito. Tá claro isso? Então, primeiro conceito, eu vou colocar assim, descrição, níveis. Isso aqui tem que estar muito claro. Nível 1, cartão, não suporta nenhum tipo de agregador. Fechou, pessoal? Fechou. O que ele vai suportar apenas? As consultas propriamente dita. Você vai pegar aqui a consulta, o filtro mês passado, esse cara, esse, pronto. E aqui eu vou colocar, quando eu selecionar aqui cartão, pumba, não aparece esses dois. Fechou? Vou subir o nível agora, tá bom? Eu não sei como é que eu chamo o segundo nível. O segundo nível é quando... Aí, por que eu vou chamar o segundo nível? Ele é um totalizador. Tá. De nada. O que eu tô chamando de totalizador nesse caso? Foi aí que eu me peguei. Cara, eu tô chamando tudo de totalizador. Eu tô passando aqui esse segundo nível um cara que agrega por um único valor. O que é agregar por um único valor, Ale? Vou colocar o gráfico 4. Vou puxar ele aqui e agora vocês vão entender. Eu estou agregando por um único valor. Tá aqui, Eu posso agregar por... Aí eu posso agregar por marketplace, posso agregar por vendedor, posso agregar até por período. Mas vocês têm que entender que este cara aqui não suporta dois agregadores. Ou ele suporta o tipo, ou ele suporta o período. Exemplo, o cara quer colocar um total de faturamento aqui, o por dia. Cada um desses é um dia. Também daria, tá? Também daria. Mas o vertical ali, o vertical, ele vai suportar também o dia, tá? Então, nesse caso, a gente tem duas opções para o segundo nível. Eu não sei como fazer isso. Ou se o cara exibir aqui, eu teria que bloquear ele preencher os dois quando eu pedisse um gráfico do segundo nível, ou eu tenho que exibir apenas por tipo e não por período, onde a gente deixaria o modelo 1 para suportar período. Então eu não sei aqui esse passo aqui, eu não sei. Pessoal, a gente não precisa ter resposta para tudo nesse momento. Só da gente colocar card, fazer sumir isso aqui e conseguir trabalhar nisso, já é uma evolução. Mas o segundo nível, ele só suporta, vou colocar em letra maiúscula, um único agregador. É isso que é o segundo nível, entendeu? Vocês conseguiram enxergar que isso aqui só soma. Esse aqui eu já consigo fazer várias somas, passando como parâmetro um agregador. Com vocês aí, pode comentar. Não, acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Não tá difícil de entender, não. Tá. Esse segundo nível, mas na verdade ele é o mais genérico em gráficos, né? Isso. O gráfico é o mais genérico. Beleza. Tanto que aqui, quando eu pedir, na verdade, card, vai sumir os dois. Quando eu pedir o outro segundo nível, que eu não sei o nome que a gente vai dar, os modelos que tem que aparecer aqui, eu não colocaria modelo 1 e modelo 2, eu colocaria pizza e barra. Só.
Ah, Talvez poderia até fazer, não sei se é isso que eu quis dizer, mas poderia até fazer como se fosse um passo a passo. Então o cara necessariamente dá o nome, aí em seguida aparece só um campo para ele escolher o isso. tipo de gráfico. Aí ele escolheu, aí aparece de baixo. E aí vai depender do de cima, né? Tá. Pessoal, eu não sei como é que chama esse tipo de gráfico aqui, tá? Mas, por exemplo, não sei se a gente precisa ter ele, mas o gráfico, ele é tipo um... Ele vai ser como um gráfico de pizza, vai? Só que as fatias estão de maneiras diferentes. O que eu quero dizer é, o segundo nível, ó, eu vou até colocar aqui, ó. O segundo nível hoje é o modelo 6, é o modelo rosca, tá? 6 rosca, tá? Eu vou pegar aqui agora, ó, modelo gráfico, o modelo 4 que é barra, modelo 4 que é barra, modelo 5, vou conferir aqui, mas acho que é pizza, tá? O modelo 5 é pizza, 5, certo? É pizza isso aqui, né? É pizza. Tá. É uma pizza diferente, mas é uma pizza. Certo. Isso aqui eu não sei. Isso aqui é só um. É igual um card, isso aqui. Isso aqui é um card, na verdade. Com uma única opção. Vocês concordam comigo? É, e esse cara, ele meio que, deixa eu ver, ele mede progresso, sabe? Isso. É que nem a gente precisa do cara da. Tem um nas que é tipo como se fosse um velocímetro, sabe o do carro da aceleração? Aí, no caso, ele tem uma parte verde, amarela e vermelha. E ele teria que cair no amarelo ali, e o amarelo é a faixa de markup alvo dele, entendeu? Entendi. Esse Tá, que eu vi aqui, ele ou é velocímetro ou é medidor. tá. Então, mas vocês concordam que isso aqui entraria no card? Eles são igual. Não tem Tá. como ele ter múltiplos resultados. Isso. Então, quando a gente tivesse aqui, por exemplo, card, ó, eu colocaria aqui card, eu colocaria a opção. Então vamos lá, pessoal, ó, no card, tá? No cartão. Eu colocaria assim, ó, modelo 3A. Vou explicar. Modelo 3B. Aí eu posso colocar assim, ó, modelo 2A. Ou layout, tá? Ao invés de modelo, poderia ser layout, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse aqui tem 2 resultados, é o primeiro modelo com 2 resultados. Esse aqui é 3 resultados e eu estou colocando 2 modelos diferentes. Aqui eu colocaria velocímetro e colocar... Qual que é o outro, Nas? Ou rosca, né? Medidor, né? Medidor. O rosca já é vários resultados ali. Cada rosca ali tinha um resultado. Tá. Esse daqui, pessoal, faz sentido para vocês? Como é que vocês veem isso aqui, ó, o card? Faz sentido, sim. Uma categoria e os layouts dentro da categoria, né? E aqui eu já estou dizendo quantos resultados ele suporta, para eu poder... Porque senão, hoje, do jeito que tá, o cara aqui, ó... Por exemplo, se eu colocar totalizador... Deixa eu colocar aqui totalizador. E... Ele vai ter modelo também. Não... Só tem o modelo 1, tá. Teste de faixa. Aqui, pessoal, não dá para saber exatamente com o modelo 1 como é que ele vem. Então, se eu colocar esse padrão aqui, ó, eu já sei que é o número de resultados e qual que é a versão dele, entendeu? Número resultados traço versão. Tá. Isso aqui vocês acham que convém a gente conversar de novo ou isso aqui o cartão já está resolvido? Neste. E para você, Caio? Eu ainda acho que compensa conversar de novo. Tá. Deixa eu conversa então. Não, sem problema. Porém, o termo cartão aqui fechou, certo? Isso aí é martelo batido, né? Tá, beleza, então, tá. Quando a gente vai para o nível 2, então, deixa eu ver qual... o 7, deixa eu ver aqui, ó, faixa. Aí eu vou pegar aqui,
faixa. O 7 foi uma rosca, deixa eu ver aqui. O 7 foi uma rosca. Tem o 8? Não, tem o 6. 6, tá. Então, o modelo que é 3D é o modelo 2, ó. Tá. Então, agora nós estamos indo pro terceiro nível, que é 2 agregadores. Agregador. Este aqui pode ser um agregador tipo ou período e decidir sobre isso. Se vai ser só tipo, porque vai fazer mais sentido, pessoal, o pessoal colocar período assim, ó. Fechou? Agora, e se o cara chegar pra gente e falar assim: não, Ale, coloca aqui o modelo 4, ó. Eu quero ver o dia assim. Pra mim não faz sentido, mas um cara maluco poderia... Ô, Mário, traz uma água pra mim. Aqui, pessoal, não faz sentido para mim ver tempo com uma barra horizontal. Para mim só faz sentido ver tempo por uma barra vertical. Daria para colocar as datas aqui e o quanto faturou? Para mim daria, porém eu não vejo usarem desse jeito. Vocês concordam ou não? Eu concordo contigo, mas eu acho que com a função pronta ele automaticamente vai conseguir fazer, né? Quer dizer, vai exibir da forma certa já, né? Isso, porém eu só não sei como é que a gente gerencia. Ó, se a gente entender que a barra horizontal só suporta tipo, acabou, mano, tá fácil. Eu vou pegar ali, quando o cara selecionar o nível 2, porque a gente vai ter card aqui, vai ser card. Eu não sei que nome a gente vai usar para o nível 1, porque eu usei o nível 1, eu chamei de totalizador, e não faz sentido a gente ficar chamando tudo de totalizador. O nível 2 pode ser período, eu pensei nisso. Ah, já sei, cara, e se a gente fizesse o seguinte, ó. O nível, esse aqui é o segundo nível. O terceiro nível, a gente libera o agregador de período e libera o mesmo gráfico para os dois. Aí eu vou escolher aqui um tipo. E você quer agregar pelo quê? Ó, aí eu vou selecionar o tipo aqui, ó. Agregador por período, agregador, ó, poderia uma forma, tá? Ser cartão, agregação por tipo, agregação por período, agregação por tipo e período. Tá, se for isso, vai ficar fácil para o cara entender isso aqui. Você precisa agregar por quê? Ah, por vendedor. Vendedor é tipo. Selecionou o agregador tipo, vai aparecer aqui o agregador, o cara vai colocar vendedor, acabou, fez. Ah, eu quero... só que o gráfico, o layout, tanto que nesse sentido o layout tem que vir depois do agregador, ó. Tá. Aí o layout vai ser assim, ó, barra horizontal. E a gente pode liberar para os dois. Acabou. Se eu selecionar agregador, tipo e período, somente vai aparecer como opção um único gráfico. Deixa eu só ver aqui, ó. Faixa. Vai ter suporte para esse tipo de agregação, né? Só existe um gráfico que tenha esse tipo de suporte, ó. É esse aqui. Isso. Ó, uma possibilidade, tá? A gente pode alterar os nomes, mas o que resolveria seria tipo, cartão, agregação por tipo, agregação por período, agregação tipo e período. Quando eu selecionar aqui, ele me dá os tipos de layout disponíveis. Selecionei, vou fazer um teste de mesa agora, ó. Selecionei cartão. No que eu selecionei cartão, vai aparecer os tipos de layout, algo parecido com isso. Então, selecionei aqui cartão, vai aparecer o layout velocímetro, como é que chama o outro? Medidor. Eu poderia ser os dois primeiros, e aí depois vem 1-A,
um traço B, um traço C, dois traço A, no modelo que a gente, na convenção, não é nem modelo, né? Nessa convenção que a gente está trabalhando. Aí o cara chegou e falou assim, ó, falou assim, o primeiro é cartão, o segundo é agregação por tipo. Pá, agregação por tipo o cara quer. Ah, quero ver as publicidades. Barra horizontal. Não vai aparecer o agregador por período, né? Acabou, mano. Aí o cara vai ter que criar a consulta dele, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Se é um agregador com um só faz sentido ele ter uma consulta, eu acho. Só faz sentido. Me parece que só faz sentido ter uma única consulta. Tô pensando aqui, mas mais pra não misturar, né? A gente. Ah, O Renê, cara, ele fez um que era período na vertical, na horizontal, valor na vertical, e eram duas referências. Era o valor vendido naquele dia e o valor vendido no mês anterior, né? Isso mesmo. E esse caso ele estaria nesse, certo? Ou estaria no próximo? Deixa eu ver aqui, ó. Ele estaria no de segundo nível. Isso, porque é uma agregador só. Qual que é, pessoal? Valor. Não, na verdade eu acho que seria primeiro nível. É que o da Staropen abre uma guia nova, ele tá numa URL específica que ele pediu. Nossa, cara. Por que pediu numa URL específica? É o CAPP main integração. Por que? Acho que ele deve deixar numa TV, olha. E eu também não tinha decidido ainda qual seria o path. Aí eu deixei Tá, mas main é como? Ah, de main do tipo. Tá. Não, isso aqui na verdade, pessoal, o que seria, tá? Seria o cara criar um usuário, dar permissão só para aquele painel e ele clicar no flex, acabou. Perfeito. Tá. Então aqui na vendas por período, ele estaria na segunda categoria, certo? Essa daqui? Isso. Tá. Tem duas barras por dia. A diferença é que uma barra Tá. no mês atual e a outra no mês anterior. Vou tentar explicar, tá, Nas? Porque ontem começa a virar uma bagunça na cabeça. Por isso que a gente tem que deixar fácil o cara clicar aqui e ir guiando ele, tá? Porque senão esse cara vai entrar em confusão e vai gerar um suporte do caramba. Tá, então primeiro, ó, eu vou fazer aquele cara lá. É o modelo. Desculpa, eu tô aqui. Tô aqui nesse cara. Não, tô local aqui. Acho que é mais fácil eu pegar por aqui, vai. Aí eu tô clicando aqui, é o modelo 1, ó. Tá? O modelo 1, eu usei um agregador aqui que é por tempo, certo? Aquele lá é por tempo também? É por tempo. Então, na verdade, ó, ele é um agregador... Opa, cadê? Ele é um agregador por tempo. Então, se a minha base, a minha estrutura aqui é por tempo, quando eu chegar ali, dentro do projeto que eu estou falando, sim, ele é um nível 2. Porque o nível 3, ele agrega os dois juntos. Agrega os dois juntos, o nível 3, certo? Isso está claro para vocês. Nível 3 agrega os dois juntos. Tá? E nível 2 ou é um ou é outro. Nesse caso, quando ele fosse construir esse gráfico aqui, e aqui é vendas mês passado, mês atual. O que ele vai escolher aqui, ó? Ele vai acessar, vai escolher um agregador de período por dia. É dia que está lá? Eu acho que parece ser dia. E aí quando ele selecionou aqui dia, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Eu vou ter uma consulta que é o mês passado e outra que é o mês atual. Acabou, é só isso. Então, na verdade, ele é o quê? Então, eu vou ter cartão, eu vou ter agregador por período, agregador por tipo e agregador por período e tipo. Se for desse jeito, tá muito simples do cara montar sozinho, eu acho. O cara vai pedir o agregador por período e vai criar duas consultas. Uma mês passado, outra mês atual. Vocês acharam que ficou simples ou não? Ficou simples. Ficou simples. É que o cartão eu tava querendo deixar o cartão
para simplesmente ser aquele Total ali, né? um painelzinho de informação, entendeu? Ser um gráfico, ser um card e não ter nada de Uma gráfico categoria assim, e não ter nada de gráfico nessa categoria de N- cartão, entendeu? Eu não entendi essa parte, porque o card tá aqui em cima. Você tá falando desse card aqui? Isso. Pelo que eu entendi, o medidor vai ser do tipo cartão, não vai? Só E- o medidor e o outro eu tiraria do tipo cartão. Ou sei lá, eu chamaria de gráfico simples, sei lá, ou de primeiro nível. E aí o segundo nível ser esses outros caras. E terceiro nível ser o 3D mesmo, entendeu? Tá, vamos supor. Eu entendi isso porque seria o cartão. Eu entendi o que você falou, sabe por quê? Isso aqui ó, é um cartão. Isso é um cartão. Isso é um cartão. E aí a distinção entre o cartão e um gráfico de primeiro nível. Isso mesmo. Tá, aí sobre como a gente organiza ou a nomenclatura, porque o cara pode vir aqui, ele pode clicar nesse cara aqui, se for o caso, clica. Aí eu vou voltar para cá, ó. Ele clica, ele seleciona card ou gráfico simples, e aí e vamos supor que aqui tivesse apenas um único resultado, tudo bem? Vamos supor que só tivesse um único resultado. O que esse cara ia fazer? Ele ia pegar aqui, ao invés de card, ia trocar para gráfico simples, ia trocar para o gráfico que ele quer gravar. Pronto, já fez a alteração. Virou um velocímetro aqui, por exemplo. Sim, entendi. Tá. Então a gente pode ter sim, por exemplo, nesse sentido, seriam, vamos descrever aqui, ó, uma hipótese, tá, pessoal? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês essa reunião e decidir isso, porque fica meio confuso e precisa decidir. Tá. Primeiro seria cartão. Gráfico simples, a gente ainda não tem um nome. Agregar por tipo. Já estou fazendo a descrição do que seria aqui, tá, pessoal? Certo. Agregar por período. Agregar por tipo e período. A gente pode fazer também uma coisa um pouco diferente. Daria para fazer desse jeito e inverter aqui embaixo, né? Mas tá tranquilo para. Então seriam isso daqui, ó. Gráfico simples. de nível. E aí o cartão seria o primeiro. A primeira opção de selecionar seria nível. Você seleciona nível 1. Aí embaixo aparece só o cartão. Nível 2 aparece o primeiro barra. Nível 3 aparece o barra 3D. Não, é que se a gente pedir nível 2, o cara vai ter que selecionar ou um ou outro. E aí o cara vai ficar confuso. Porque se ele selecionar os dois, simplesmente não vai funcionar o gráfico dele. Esse do selecionar os dois seria nível 3, né? Isso. Só que se eu colocar nível 2, ele aparece para escolher ou este, ele vai ter a tendência de tentar preencher os dois. E aí vai virar uma confusão na cabeça do cara. Então, no nível 2, primeiro que eu não chamaria de nível. Nível é uma coisa mais conceitual pra gente, porque é só um cara mais técnico. Sabe um cara de TI? Se o cara de TI chegar pra você e falar assim, cara, como é que eu faço uma query 3D? A query 3D é esse cara aqui, ó. Porque você tem o tipo, você tem o período, e na consulta você vai dizer qual que é a informação e a função de agregação. A função mais a coluna é igual à informação que vai ser exibida. Então se você quiser o 3D, é isso daqui. Se você quiser o 2D, é um desses dois. Então, mas por que não aparece junto? Porque se eu mostrasse junto, o cara não ia entender que eu tenho que preencher ou um ou outro. Ele ia tentar preencher os dois. Ele ia achar que precisaria preencher os dois. Ia dar ruim. E aqui é o nível 1. O que daria para fazer, Nas, é você prefixar assim, ó. Mas eu acho que isso aqui, uma Ana Cláudia da vida, mano, os caras iam tudo ficar. O que é nível, Alexandre? O que é nível? O que é nível? Então, na verdade, tá só enchendo. Não. Isso aqui é mais algo conceitual para a gente explicar para a equipe, porque um cara de TI, se quiser abordar desse jeito, aí você explica, entendeu? Sim, entendi. Tá.
Então, mas pra mim o que fez mais sentido é quando o cara chegar nível 2 ele já escolhe. Você quer agregar por tipo ou quer agregar por período? Né? Sim, sim. Ah, mas. É, Pode eu tô falar, pai. pensando em inverter ali. Ah, Eu tô achando que é, a gente tá conseguindo destrinchar, mas eu tô achando que ainda vai ficar difícil pro cara. Então eu tava pensando em inverter. Que tal a gente então começar perguntando o que que ele quer ver de gráfico ou informação. Então ele vai ter a opção de selecionar lá. Você quer ver o que nesse primeiro item? Você quer ver um gráfico pizza, você quer ver um gráfico barra, ou você quer ver um cartão de informação? Aí se o cara selecionar, eu quero ver um medidor. Então, beleza, a partir do medidor, a gente dá as informações para ele, entendeu? Tá, medidor, então você vai medir só informação, entendeu? o, E a mesma coisa com os outros. o que você quer dizer é que quando eu criar um item aqui vai parecer tipo um wizard. Ah, o que você quer ver? E aí aparece assim as opções, é isso? Ele pode selecionar, porque você consegue fazer com JavaScript ali, né? Que você seleciona o gráfico e aí ele aparece os campos referentes a esse gráfico, entendeu? Se você Isso. selecionar, aparece logo abaixo ali os selects, né? Os outros selects. Isso, não, é nesse sentido que eu tratei desde o início, tá? Por exemplo, assim, ó. Eu tô nesse cara, ó. O cara selecionou cartão, vai aparecer só, vai sumir esses dois caras, ó. Isso. Aí eu vou selecionar o gráfico simples, também não vai estar esses dois caras. Pedir totalizar por período, vai aparecer só agregador por período. Pedir por tipo, vai aparecer só agregador por tipo. Selecionei tipo e não sei o que, vai aparecer só os dois. E o layout, no caso desse último exemplo que eu dei, só vai aparecer um gráfico. Porém, se eu selecionar totalizador por tipo, vai aparecer o agregador por tipo e os gráficos pizza, o gráfico barra, né? Então vai mudando os gráficos e os layouts conforme o que eu estou selecionando. Isso é o que eu estou pensando desde o início. O que a gente pode ter num futuro é um outro sinal de mais aqui, que quando o cara clica, ele fala assim: você quer ver o quê? Aí seria o modo wizard que eu estou falando. Aparece um gráfico de pizza, aparece um gráfico com as datas, aparece o quê? Aí o cara clica. Ah, tá. O período você quer o quê? Aí aparece grandão. Dia, mês ou não sei o quê. Aí é tipo um passo a passo mesmo, né? Mas eu deixarei isso bem mais pra frente, assim, tipo, conforme a gente for amadurecendo e se isso ajudar também, né? Sim. Se isso ajudar. Pessoal, a gente não precisa ter também tudo. Por exemplo, ó, eu preciso trabalhar aqui, ó. Vamos supor, para eu dar continuidade amanhã. Amanhã eu tenho que fazer o gráfico de pizza. Eu consigo fazer o gráfico de pizza porque com o gráfico de pizza e o de barra, a gente consegue já fazer todos os projetos nossos, pelo que eu entendi. Sim. Todos os projetos. Se a gente na quinta-feira vai apresentar exibindo tudo ali, eu acho que segunda-feira a gente consegue amadurecer e só fazer um clean ali, alguma coisa tal. Mas eu implemento amanhã o gráfico de pizza. Tá. Aqui o refatorar nomes, aí vai entrar nesse cara que a gente está fazendo a reunião. Então, se eu implementar amanhã cedo o gráfico de pizza, tipo domingo à tarde o pessoal consegue fazer, todo mundo consegue fazer os testes. Quanto aos cards, acho que pra gente fazer o teste, só tem esse card aqui que é o modelo 1, Caio. Só tem esse. Então a gente já, precisa ter a tabela, na verdade, ó. A Isso, a tabela. tabela. A tabela, pessoal, aqui ó, eu tenho a tabela. Deixa eu explicar uma coisa pro Nas aqui, eu não sei se o Nas pegou. Tá vendo essas informações aqui, Nas? Sim. Quando eu pedir uma tabela, ele sempre vai trazer esses caras aqui, ó, aqui. E ele, como se fosse um report, escolhe qual que é a coluna, Legal. tá? Então aqui, ó, ele tem, isso aqui é um analítico, né? Isso aqui é um analítico. Mais vendidos. Ó, isso aqui é uma barra. Isso aqui é uma barra dos produtos. Essa barra aqui, ó, deixa eu explicar. Vocês já pegaram qual que é aquela barra ali dos produtos ou não? Essa aqui, ó.
Pra mim poderia ser um gráfico pizza ali. Pode ser um gráfico pizza. Eu acho que no caso de seria esse aqui, ó. Seria melhor. Sim. Só que ordenado de O maior. pro menor, é. Dá pra gente fazer com isso aqui, tá? E aí, olha só que legal. O cara quer ver por unidade ou quer ver por faturamento ou quer ver por lucro? Pô, é simples, ó. O cara chega aqui, vai pegar o cara. Você quer contagem? Você quer por lucro? Você quer por faturamento? Acabou, ó. Fatura máximo não. Soma. Acabou, gravou. Pronto, já refez isso aqui, ó. Tá? Tá. O que o Caio precisa trabalhar? Num exemplo de tabela. E depois a gente vai ter que clicar e colocar link em tudo para clicar e abrir o analítico, tá? Mas a gente, eu não sei se a gente precisa ter um modelo de tabela para apresentar lá para Expense na quinta-feira. Deixa eu ver. Eu acho que vai precisar. Tá. Deixa eu... Deles tinha assim, lembrei. Sim, Do sim. vendedor, né? Eu tô dizendo isso mais no sentido que, ó, aqui é tudo cartão, esse cara, mano, olha como é fácil, é um monte de cartão. Ah, Caio, talvez você tenha que ter um separador, ó. Tá, isso é tranquilo, beleza? Tá, então o nível zero, na verdade, é esses caras aqui, ó, um separador. É um cartão que é um cartão com texto só. Ele não vai dar nem suporte para consulta. Sim. Tá. Vendas no período. Essa tabela é o quê? Selecionador pro vendedor. Ah, tá. Aí eu vou pegar aqui o vendedor. Ó, esse cara aqui vai selecionar um agregador por vendedor e ele é uma tabela, sendo que quando eu agregar por vendedor, todas essas colunas que estão aqui, ó, essas colunas, ó, vão aparecer aqui. Então, por exemplo, esse faturamento e faturamento anterior é a mesma coluna. Ele só fez duas consultas e ordenou uma do lado da outra, entendeu, Nas? Sim. Tá. Eu coloquei custo lá, aí ó, aí a gente começa a achar. Ele não tem nada a ver, mas eu tô... Tem custo, ó, tem custo. Você também tem. Falando rapidão com o Matheus, você consegue mandar pra ele a senha do root dos outros servidores? Dos servidores, na verdade, que provavelmente tá mexendo no WhatsApp. São 3 só. Valeu. Putz, eu esqueci da senha, porque quando você digita. Vou Sharp 1, né? É porque. Vai na automática. Tá, então esse aqui. Valeu. Tá. Aí aqui você faz a. Como é que fala? A tabela. Então, na verdade, você teria que priorizar a tabela pra você fazer pra amanhã, tá, Caio? Tranquilo. Tá, a tabela. Que mais? Calma, só um minuto. Aqui é um agregador também por vendedor, certo? Certo. Qual que faturou mais? E aqui tem. Vendedor. Isso aqui é a coluna faturamento. Tem que bater essa com essa aqui, pelo que eu tô entendendo. Tá. Total. Aqui seria o filtro por serviço. Então, eu tem que fazer também, pessoal. A gente só tá com pedido. Tem que fazer por produto, no caso, tá? Se tiver. Porque aqui, ó. Eu tenho que colocar o filtro serviço, no caso. E aí ele vai ter que, na verdade, somar os itens, tá? Pro coisa. Isso daqui eu vou ter que colocar. Ele funcionaria assim, pessoal. Ó. Aqui vai ser produto. Com o produto vai. Item, né? Oi? O model item? Vai ter que ter o model item. Pra gente é pedido item. O que faz sentido pro cliente acho que seria produto. Entendi. Tá, entendi. A gente pode. Aí, isso daí a gente pode até conversar depois, tá? Aqui, e aí vai ter os filtros dele. O filtro seria serviço ou produto. E aí, no caso, quando eu selecionar esses dois filtros, ele vai ter que ter todas essas colunas aqui, ó. Vamos conferir, ó. Ó. Não. Esse cara aqui. Então eu tenho aqui, ó, por serviço. E aí eu vou ter esse
esse cara aqui, todas essas colunas vão estar lá já no resultado. E ele só vai escolhendo qual coluna ele quer exibir, entendeu? Sim. Tá. Categorias mais vendidas é a mesma coisa que esse aqui, só que ao invés de agregar por vendedor, é agregar por categoria do produto. Família, isso é tranquilo. É. Nesse caso, como que funcionaria essa parte do faturamento, que tem ali uma conta que ele faz para identificar se diminuiu ou aumentou? E a relação, né? A relação, se eu não me engano, e aí o cara pode me ajudar, é em relação ao mês passado, certo? Isso, ao mesmo anterior. Né? Faturamento anterior. Tá. Isso aqui eu não tenho uma resposta agora. Para isso, eu tenho, porque na verdade você vai juntar duas consultas, essas consultas vão concatenar, e você está vendo aqui faturamento e faturamento anterior, como eles têm o mesmo nome, é para isso que na consulta aqui tem apelido esse apelido aqui você vai colocar ante e atual, por exemplo. E aí é o que vai. Então apareceria duas vezes faturamento e apareceria entre parênteses atual e entre parênteses anterior. Como é que a gente compararia um com o outro para dar este valor aqui? Eu não sei, mas ele teria que ser tipo uma terceira coluna. Eu não sei. E eu já usei e tem no DRE um tipo chamado fórmula. Então você tem no DRE lá as opções tipo financeiro, pedido, estoque. E tem um terceiro que se chama fórmula. Quando você coloca ele fala assim para você, aparece um campo e você digita, eu quero item tal, e aí é um Excel, né? Como se eu estivesse falando da célula tal vezes 2. Nesse caso seria a célula tal menos a célula tal dividido pela célula tal. O pessoal, tá. O pessoal, quando bateu aqui categoria, já me bateu, não digo uma ansiedade, mas tipo assim, cara, a gente precisa correr porque a gente não viu ainda as tabelas, ó. Sim. E aí a gente tem que apresentar lá. Tá, ô Nas, eu acho que eu resolveria isso aqui desse jeito. Ó. Tá vendo a consulta? Eu acrescentei o período atual e o período anterior. Eu acrescentaria uma outra consulta que seria uma na verdade, não seria exatamente uma consulta, seria uma comparação. Aí ele teria que processar os dois para aplicar essa fórmula, entendeu? Perfeito. Aí a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que fazer uma reunião só sobre tabela. Mas o que eu estou pensando em mostrar para a Expense, que eu acho que não vai dar tempo da gente fazer com todas essas opções, é pelo menos apresentar para eles o resultado sendo exibido, entendeu? Fechou. Eu estou falando isso porque um dos itens aí já do desenvolvimento novo é um que ele tinha um percentual padrão. Então ele falava assim, o meu lucro é o faturamento menos tantos por cento. E aí, se tiver essa opção de fórmula, qualquer pessoa conseguiria fazer, né? É, quando a gente for lá na quinta-feira, quando é que vence o prazo dele de conclusão do projeto? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tinha calculado isso daí, né? Eu acredito que dá pra gente concluir tudo, só que a gente vai ter que continuar nesse ritmo acelerado aqui. Quando que era dia 13. Deixa eu ver se é 13 do 9. Pessoal, eu acho bem possível a gente concluir, ó. Se a gente já conseguir semana que vem começar a trabalhar em cima da tabela, entendeu? Mas assim. 3 semanas. 3 semanas. Tá. Ó, aqui é tudo tabela, totalizador. Uma curiosidade, tá? Vamos ver quantos elementos tiveram aqui. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Eu não sei se. Talvez no módulo avançado a gente não tem que colocar um limite, viu, pessoal? Não sei.
Que a gente colocar no limite de quanto nesse caso? 35? Aí o cara vai pedir com 36 já não dá, ou vai colocar 50? Eu tô pensando em fazer, eu tô falando da tabela, né? Classificação, eu acho, né? O número de itens, né? Tá. Porque esse Na cara, tabela eu pensei na paginação, né? porque esse cara aqui é um item, ele é cartão, esse aqui é outro item, então deu um total de Perdão, entendi o que vocês estão falando. é o número de itens por, porque quando a gente fizer o plano gratuito, não é tipo 5 itens no Dashboard? Ou 3 itens, não sei, e mais 2 ou 3 para ele fazer grátis. Aí no avançado seriam quantos, então? Ou a gente não coloca o limite, ou o limite vai ser 50, o limite vai ser 100, enfim. Tá. Mas, Pode começar isso com mais calma. pessoal, tá aqui então o nosso resumo da reunião. Ó. Na verdade, eu vou trabalhar aqui, eu consigo trabalhar só no gráfico de pizza para começar a fazer exemplo, porém a gente tem que decidir sobre isso aqui. O que fez mais sentido para mim, ter cartão, sobre ser um gráfico simples ou o gráfico simples ser um cartão, eu não tenho claro o que é, aceito a sugestão de vocês. E o que fez mais sentido para mim nesse nível 2 é a gente ter duas opções, ó. Seria aqui, né, ó. O tipo agregador por tipo, agregador por período, né? Para ver as colunas já, certa, para o cara não se confundir. E depois agregador por tipo e período. Aí aparece os dois e dependendo do que o cara selecionar aqui, aparece os layouts disponíveis para aquele cara, entendeu? A gente cartão já dá para fazer uma refactory. Eu não sei se eu ou o Caio que faz essa refactory. Pro nível 2, a gente tá claro nisso ou é melhor a gente fazer uma outra reunião? Nível 2 e 3, né? É meio que vai puxar o nome ali, né? Sim. Eu acho que tá claro. Eu acho que tá claro. Você não me passou muita confiança nesse acho que tá claro. É que, na verdade, eu tava pensando ainda em como o cara vai ver. Então, volta lá no formulário. Então, Então, a minha intenção era o quê? Eu vai ter um tipo ali, e o primeiro tipo vai ser cartão. isso, Com certeza. isso. Na minha visão, não existiria esse tipo faixa. Esse tipo faixa não existiria. Ele não saberia o que é esse tipo faixa. Não, nem Aparece não existe. dois gráficos pra ele, entendeu? Não, não. Então, ele já iria ver, tipo assim, gráfico pizza. Você quer um gráfico pizza? Quer um gráfico, quer um medidor? Quer não sei o que, quer não sei o que? Então ele já selecionaria ali, e aí depois ele apareceu os agregadores que a gente já combinou, né? E daí ele aparece de acordo com a seleção de pizza. Mas nesse tipo aí, ele já conseguiria ver os gráficos que ele quer selecionar ou o cartão. Tá, a minha ideia tá ao contrário. Teria aqui cartão. E se eu agregar por tipo, quando eu pedir agregar por tipo, vai aparecer essa coluna. E aí ele seleciona o terceiro ponto, que é o gráfico. Sim, entendi. Tá? Por quê? Porque quando eu selecionar agregador, eu selecionar o tipo aqui, agregador por período, dependendo do gráfico, serve pro agregador por tipo ou período, entendeu? Tá. Mas eu não sei. Eu também tô aberto, entendeu? Tanto que amanhã você pode fazer o refactory do cartão e a tabela. Eu vou concluir o gráfico de pizza. Posso fazer o gráfico do jeito que tá. E depois a gente faz uma reunião só para decidir isso. É que se a gente... se tivesse claro, a gente já ia fazendo essa refactory aqui, né? Entendeu? Tá? Quanto a essa tela aí. Acho que o NAS acho que mais vai ajudar a gente, porque como a gente já está inserido dentro do contexto já faz um tempo e começamos com esses termos faixa, o NAS vai ter um pouco mais a visão do usuário, entendeu? Sim. Bem travado. Aquele meme lá. Eu tô entrando naquilo lá agora, tipo assim, não tanto do digitalizador, mas tentando encaixar Isso. em cada categoria, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês dão uma sossegada, mas vocês podem assistir o vídeo de novo se precisar. A gente já tá com quanto tempo gravando? Eu não sei. Dá para ver no Meet o tempo de reunião?
Umas 7h30, né? 7h30, 7h30. É que assistir 1 hora de reunião é... Mas só se colocar pro final, ó. Como se fosse um resumo. Você coloca o vídeo pro final. Tipo, você pega justamente isso daqui e você pega os últimos que a gente está apresentando aqui, ó. Então, nos últimos 5 minutos de vídeo, ó, uma opção seria a opção do Ale, e depois eu falo a do Caio. A opção do Ale é, aqui aparece cartão, agregar por tipo, agregar por período, agregar por tipo e período. Além de cartão, a gente pode ou não ter gráfico simples, que eu não sei se seria isso, ou se o gráfico simples ele é um cartão. Do ponto de vista do Caio, seria cartão e já seriam os gráficos, né, Caio? Isso mesmo. Aí, Tem os gráficos. Aí depois, só depois aparece o tipo de agregação de acordo com o gráfico ali, né? mas por exemplo, imagina que eu tenho um gráfico de pizza, né? E eu tenho o total de faturamento, só que no gráfico de pizza, em vez da fatia ser o faturamento, ser o período. Ó, você pode inverter. Você pode ter um gráfico de pizza em que a fatia é o dia e aumenta ali. Ou você pode inverter a fatia. Não, o do gráfico de pizza acho que não deu muita coisa ali. É que se a gente colocar, do ponto de vista do Caio, o que eu acho que ele está fazendo é o seguinte, tá? Ó. Primeiro, ó, determinados tipos de gráfico são para o nível 1. Sim. Quer ver, ó? E eu acho que isso faz sentido também, tá? Ó. Esse aqui é um gráfico do tipo... não, nível 1 seria o cartão, né? Nível 2 eu estou tendo alguma agregação. O nível 2 seria uma agregação por tipo. Então aqui seria agregar por integração, agregar por vendedor e não sei o que. Então você quer um... Aí ele vai falar assim, ó. Gráfico de pizza ou gráfico de barra. Vai aparecer embaixo o tipo do agregador. Agora, qual que é a outra barra? Se a barra é vertical, aí teria que aparecer assim, ó. Gráfico vertical. Aí ele vai aparecer o agregador por período. E aí ele tem que ir lá na consulta colocando os dados, entendeu? Deixa eu ver aqui. Ó, gráfico 2. Não, esse é o nível 3. É o modelo 1, né? É o modelo 1. Na verdade, cara, tá me parecendo que no nível 2 é mais esse daqui, ó. Então, o complicado é que temos classes diferentes, né? Diga aí. Esse daqui, por exemplo, ele é uma consulta simples, só que são múltiplas consultas. Simplesmente só nesse cara aí. Nos outros você não tem essa relação. Não tem. São múltiplas consultas, só que é uma simples, é razão de faturamento por X informação, entendeu? Mas todas essas consultas são agregadas pelo mesmo parâmetro aqui. Isso, perfeito, isso mesmo. Tá. Agora, todos os outros não são múltiplas consultas, né? Mas Então, não, dá para fazer múltiplas consultas. Posso dar um exemplo? Tá. Você coloca a agregação vai ser não por dia aqui, vai ser por vendedor. Isso mesmo. E a consulta que vai ter vão ser, por exemplo, 3 ou 4. Por exemplo, total de faturamento, total de lucro, serviço, produto e número de tickets. Pronto. Mas ainda nesse gráfico, né? Nesse gráfico. Não, o que eu falei foi isso. Tipo assim, não tem outro gráfico que faça múltiplas consultas. É só esse gráfico aqui. Exato. Sim, concordo. Para fazer múltiplas... Aí seria até uma outra abordagem, né? É só uma agregação simples ou tem múltiplas consultas? Mas não sei. Mas assim, aqui... Então, nesse caso, você concorda comigo que o agregador pode ser por tipo ou por período? Sim, isso mesmo, isso eu concordo. Tá. Então, se a minha ideia aqui for a certa, e tiver lá agregador por tipo, agregador por período, este gráfico estará disponível para os dois. Aí o cara chega e fala assim, Ale, como é que eu monto um gráfico em que eu mostre os vendedores e o quanto que o vendedor fez de serviço, de produto, ticket médio, lucro e faturamento? Então cada um desses é uma consulta, são 5 consultas, mas o agregador é por vendedor. E aí eu vou colocando as consultas aqui, entendeu? Então do meu jeito seria, vai colocar agregador por tipo, vendedor, vai selecionar
esse gráfico, vai gravar e vai adicionando as consultas ali, entendeu? Mas também não sei. É que como esse gráfico aqui funciona para os dois, como é que o cara vai saber se ele tem que colocar por tipo ou se é por período? Eu não sei. É essa a resposta que eu não tenho. Porque a gente chegou na conclusão que esse gráfico eu posso agregar por período ou por tipo, concorda? Sim, sim. Tá, então eu não sei responder se eu selecionar primeiro o gráfico. Porque como esse gráfico serve para período e tipo, se eu colocar os dois campos aqui para o sujeito, ele vai se confundir. Eu tô achando que a gente só tá com esse problema de ter esses dois tipos de agregador justamente por causa daquele gráfico que são tridimensional ali, né? Então, tava até pensando no seguinte, tipo, será que compensa a gente ter aquele gráfico? Tipo assim, o cara, ele consegue, é fácil de ler aquele gráfico, que é aquele modelo, qual que é o modelo? É o modelo 5, se eu não me engano? Nesse sentido, essa refactory aqui que eu fiz não precisaria ter sido feita. Ficaria tudo num campo só, ficaria tudo num agregador só, simplificaria realmente, mas se um cara chegar pra gente e falar assim, cara, como é que eu faço uma query 3D? Não tem, cara, a gente resolveu tirar por uma opção de simplificar o processo. Sim, sim. Ou chamaria de opção personalizada. Você destacaria ela das demais, né? Não, Nas, é que assim, ó, do meu entendimento, tá? A partir do momento que você tira a opção de query 3D ou põe ela, muda a estrutura do projeto. Muda, isso muda, isso é verdade. Porque, ó, para eu poder ter a query 3D, a agregação por tipo e por período necessariamente tem que estar separada. Porque você tem que, no 3D você tem que ter a opção de selecionar as duas informações, né? Isso, isso. Então é como quando eu optei por isso, porque eu vi ali, é como se eu tivesse fazendo uma nova estrutura para o projeto. Por isso que eu até marquei a reunião, entendeu? Eu acho que se a gente tirar essa opção, quando a gente tiver lá na frente de uma empresa grande, que nem eu e o Nas fomos uma vez na Multilaser lá, aí chega o dono e fala assim, tá aí uma query 3D, como é que eu faço aqui? Aí a gente tá. A gente tá enrolado, né? Um vai olhar pra cara do outro e falar assim, vai lembrar de sábado à noite, né? Quase 9 horas. O dia onde a gente decidiu que não ia ter. É. Sem contar, cara. Porém, eu acho que, apesar de a gente ter que refletir um pouco, é fácil a gente contornar isso, né? Sim, sim. Ó, uma maneira de contornar, vou tentar uma outra abordagem. O cara. Pode falar, pode falar. Eu tive só uma ideia aqui rápido, só pra não esquecer. Eu pensei no seguinte, então, tipo, vão ter as opções dos gráficos, né? Ele vai selecionar ou cartão ou o tipo de gráfico, ainda na minha ideia, né? Então, ou cartão ou o tipo de gráfico. E se ele selecionar o gráfico, vou colocar o gráfico em barras, ele tem que ver as duas opções, mas tem que selecionar uma, né? Confere? Confere. Quando ele selecionar uma, desmarca a outra. Isso. Mas no formulário, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um campo só com todas essas informações. Então vai ter lá a junção, as seleções vão ser a junção do tipo agregador do agregação tipo com agregação Desculpa. período. Repete essa última frase que minha cabeça teve. Eu tive uma ideia agora e eu viajei. Tá, fala a última frase. Por exemplo, se ele selecionar o gráfico de barra, ele vai aparecer só um campo de agregador em todas as seleções que ele Isso. Era essa a ideia que eu tive também. Ó, e daí a gente consegue matar. O cara não vai ficar na dúvida enquanto ele estiver preenchendo esse relatório. e se fosse assim, ó. Vamos lá. Eu acho que é melhor a gente não decidir hoje e só dar opções hoje, tá? Tá bom. Seria assim, ó. Cartão. Isso, Gráfico simples. certo. Gráfico intermediário. Gráfico avançado. Certo. O gráfico intermediário vai aparecer os dois agregadores num campo só. Como a gente vai fazer isso, a gente vê depois. Aham. Mas o. Não, eu posso ter. Eu não excluí ainda o outro campo. Eu posso ter agregador. Tá lá, agregador. Aí eu tenho agregador tipo e período.
quando for o modelo intermediário, eu vou cair no campo agregador. Quando for o avançado, vai aparecer os dois aqui, tipo e período. Então, na verdade, internamente eu vou ter 3 campos: agregador, agregado para o nível intermediário, né? E vou ter agregador tipo e período. Então, então vamos lá. Uma opção seria cartão, gráfico simples, gráfico talvez intermediário, entre parênteses agregador, um agregador, gráfico avançado, 2 agregadores. Aí ou então deixa eu pensar assim, ó, cartão. Putz, eu não sei se é melhor a gente colocar o gráfico simples como cartão, viu? Porque tipo assim, ó, cartão. Aí vai aparecer assim, ó, nesse meu exemplo que tá aqui, ó, cartão, ao invés de ser layout 2A, vai ser layout 1 traço velocímetro, layout 1 traço medidor. Entendeu? E aí do 2 em diante, vem como um cartão mesmo, né? Eu posso também ter 2 e velocímetro velocímetro e alguma coisa, né? Mas enfim, tá. Então poderia ser cartão, e aí quando selecionar o cartão teria os modelos, gráficos, e o terceiro seria tipo algum outro termo, avançado, gráfico 3D, sei lá. Sim. Alguma coisa assim. Daria certo. Sim. Aí tipo assim, a gente não está com exatamente a mesma ideia, mas a gente está chegando no mesmo resultado. Tipo, a minha ideia também bate com as suas, né? Sobre essa separação dos gráficos ali. Espera aí. E se fosse assim, ó, cartão, gráfico e algum outro nome que a gente faz? E aí esse terceiro nome aparece os 2 agregadores e nem aparece. Pode aparecer opções de gráficos se a gente tiver um segundo modelo de um gráfico para query 3D, mas seria esse terceiro ponto, entendeu? Pode ser. Ó, cartão, gráficos e algum outro nome que a gente invente ali. Que pode ser até a palavra 3D. Aí o cara fala, o que é esse 3D? Cara, não mexe com isso, é muito avançado. Você vai conseguir tudo... Você vai conseguir fazer... ou então a gente fala assim, ó. O que é esse 3D? Cara, tudo que você precisa até gráfico resolve. 3D é um conceito mais complicado. Quando você junta período e outro agregador. Então, não precisa mexer por enquanto, tá? Pronto. Cartão, gráfico e 3D. Ou outro nome que a gente ache. É ninja, né? Coloca cartão, gráfico e nível ninja. Não mexer. A gente inventa um outro nome ali, ó. E pronto. Avançado. Cartão, coisa e avançado. É que se eu fosse colocar avançado, eu colocaria básico, médio e avançado, mas não... Mas o avançado tem que tomar cuidado. Pessoal, acho que a gente dá para encerrar, mas a gente conseguiu mastigar bastante aí, né? E resolver, né? Ter um norte, né? Então, da minha parte, eu vou fazer o gráfico de pizza. Como é que chama? O Caio pode ir fazendo talvez as tabelas. Porque acho que compensa, quando for mexer o nome cartão aqui, só mexeria o nome cartão quando a gente já tivesse os nomes certos aqui, pra gente já fazer uma refactory geral dos nomes. Porque vai envolver mudança de nome de arquivo, entendeu? Isso mesmo. Vai mudar tudo isso aqui, ó. Não vai existir modelo 4, vai existir gráfico pizza. Isso, perfeito, isso mesmo. Entendeu? Então o Caio faz a tabela, eu faço o gráfico de pizza e aí a gente faz uma nova reunião, talvez, eu não sei se quinta-noite, quinta-noite, segunda-noite, eu não sei. Mas aí quando eu liberar o gráfico de pizza, eu atualizo
E aí vocês podem ir escolhendo algum cliente para testar. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu mandei para o Nas. Se eu atualizar aqui a Star Open, vai aparecer aqui o cara, né? A gente deixa aparecer, a não ser que a gente coloque a permissão aqui, ó. Tá vendo Tipo assim, hoje só tá se tem Flex ID. A gente coloca Flex ID mais a permissão, porque aí só vem quem tem a permissão. Aí como a permissão vai aparecer só pra gente, aí a gente consegue ir clicando e já ir testando, entendeu? Isso mesmo. Tá, então eu vou fazer já essa alteração amanhã, junto com o gráfico de pizza e libero. Quando o Caio liberar a tabela, vai aparecer tabela aqui, ó. Coloca um outro tipo de tabela aqui. E aí a gente já vai testando os clientes. Perfeito. E depois a gente decide sobre essa refactory dos nomes, fechou? Isso. Fechou. Pessoal, achei bem produtivo aí. O que vocês acharam? Não, hoje é muito bom. E eu tô achando que tá ficando mais claro agora, entendeu? Então, em relação ao nome, assim, né? E a informação que a gente vai ter. Então, Isso. tá ficando mais claro. Isso. Tá. Tá ficando interessante. Ô, Ná, você viu algum construtor que vai bater o nosso aqui? Não consegui encontrar nenhum construtor. O que eu achei, na verdade, foi tipo sistemas de consultoria, que aí eles constroem, entendeu? Entendi. Cara, é nova fase aí, ó. Nova fase. Vai fazer os vídeos ali, vai fazer a divulgação. Depois dessa primeira fase de divulgação do Flex, nós vamos continuar fazendo a divulgação dos outros. E esses testes que a gente vai fazer amanhã já é um treino. Para quando você chegar na frente lá do cliente, ó, eu vou construir aqui para você o tal. E aí você já pegar, entendeu? Começar uma nova fase mesmo, entendeu? É isso aí. Pessoal, eu vou terminar aqui e vou mandar o link para vocês da reunião, tá bom? Tá bom. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.